Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Diz assim, irmãos, essa porção tão importante, tão preciosa da palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa, contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, ouvir a palavra de Deus é alguma coisa muito séria, muito séria. Eu não sei se nos nossos dias nós sabemos avaliar bem a gravidade e a seriedade desse privilégio que o Senhor Deus nos tem concedido de sermos expostos à sua palavra. A carta aos Hebreus contém várias declarações que chamam a atenção exatamente para a gravidade e a seriedade de ouvir a palavra de Deus, de sermos expostos à palavra do Senhor. Desde os primeiros versículos do capítulo 1, o autor da carta aos Hebreus chama a atenção para o fato de que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos tempos, nessa nova dispensação do Evangelho, nessa nova dispensação da graça, Ele nos tem falado mais diretamente pelo Filho. E Deus nos tem falado pelo Filho, à luz de Romanos 10, à luz da carta aos Hebreus e outras passagens bíblicas, não apenas quando o Senhor Jesus esteve aqui, nesse mundo, e diretamente ensinou e pregou, como o Sermão do Monte, que nós hoje estamos acabando de estudar, se Deus permitir. Mas o Senhor Jesus Cristo continua exortando e falando do céu toda vez que a sua palavra é lida, é anunciada e particularmente quando ela é pregada. No capítulo 2, por exemplo, da carta aos Hebreus, se os irmãos quiserem acompanhar, vou ler algumas passagens apenas para introduzirmos o nosso tema nessa noite. Nós lemos que por esta razão, ou seja, exatamente porque Deus nos tem falado nesses últimos tempos pelo Filho, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Um pouco adiante, no mesmo capítulo, no versículo de número, ou melhor, no capítulo de número 3, meus irmãos, nos versículos 7 e 8, nós lemos assim, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia
da tentação no deserto. E essas palavras de Jesus, hoje se ouvires, da carta aos Hebreus, hoje se ouvirdes a sua voz, é quase que um refrão na carta aos Hebreus. Um pouco adiante, no versículo 15, nós lemos algo semelhante, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. No capítulo seguinte, no capítulo 4, no versículo 7, lemos a mesma coisa, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E lá já quase no final da carta, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, no versículo 25, lemos assim, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Meus irmãos, todas essas referências que eu li, e várias outras, chamam atenção exatamente para a verdade que eu estou querendo ressaltar. Isto é muito sério ouvir a palavra de Deus. É seríssimo ser expostos à pregação da palavra de Cristo. Ela demanda de nós resposta positiva. Deus não admite que ela seja ouvida de forma negligente. Ouvir a palavra de Deus, ser exposto à pregação da palavra do Senhor, é muito importante, mas não é tudo. É preciso responder positivamente à palavra de Deus, não permitindo que o nosso coração seja endurecido, mas levando o nosso pensamento cativo à palavra de Cristo e obedecendo à palavra do Senhor. Algumas vezes já fiz referências às palavras de um puritano, não sei se John Preston, não lembro bem qual foi, que disse que a pregação do Evangelho ou nos coloca mais para perto do céu, ou então nos lança mais para próximo do inferno. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor e atentarmos para ela, e a praticarmos, e a obedecermos, então Deus nos abençoa. E nós somos colocados mais para próximo dos céus. Mas se nós somos expostos à pregação do Evangelho, se nós ouvimos a palavra de Cristo, e se nós não respondemos positivamente, seriamente procurando obedecer à sua vontade, à sua palavra, então, certamente, nós somos endurecidos na nossa iniquidade, no nosso pecado, a nossa desobediência é agravada, brasas se amontoam sobre a nossa cabeça, mais indesculpáveis nós seremos no dia de Cristo, no tribunal de Cristo. E, meus irmãos e irmãs, grande será a nossa ruína. E a nossa passagem fala exatamente disso, meus irmãos. Aqui nós temos uma exortação relacionada a como nós ouvimos a palavra de Deus. Qual é a nossa reação quando nós somos expostos à pregação do Evangelho? Os irmãos sabem que essa é a última sessão do Sermão do Monte. Com essas palavras, o Senhor Jesus completa o seu sermão. Os irmãos têm acompanhado a exposição e sabem como Jesus veio no seu sermão apresentando o perfil do cidadão do reino. Os irmãos viram como o Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, ressaltou o genuíno caráter do cidadão do reino dos céus. Tivemos a oportunidade de considerar
a função, o papel do cidadão do reino. Ele não é um monge, um eremita, ele é sal na terra e luz no mundo. E tivemos a oportunidade de considerar também durante vários domingos a conduta do cidadão do reino, seja com relação à lei de Deus, quando Jesus a interpreta e a aplica, seja com relação ao próprio Deus, a genuína piedade cristã, e seja com relação ao mundo. Aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E depois de pregar, depois de ensinar, depois de advertir, depois de admoestar os ouvintes e especialmente os seus discípulos, aqueles que estavam ali assentados ao redor de Jesus, o Senhor Jesus não simplesmente encerra o seu sermão, como se o seu sermão fosse, como se a pregação fosse apenas um ensaio, como se a pregação fosse apenas um ensino, como se a pregação fosse apenas uma proclamação, uma comunicação ou mesmo um testemunho. A pregação é muito mais do que isso. Ela sempre contém um elemento de exortação, ela sempre tem um elemento de convencimento, ela sempre tem um objetivo, ela sempre tem um alvo, ela sempre quer realizar uma obra no coração dos ouvintes. Quer que os pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo, quer que as pessoas sejam convertidas, que elas nasçam de novo, que elas sejam feitas novas criaturas. E quer que aqueles que já experimentaram lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, renovem a aliança, determinem diante de Deus serem fiéis ao Senhor, corrigirem os seus erros, pedirem perdão e se arrependerem dos seus pecados e avançarem nesse caminho da fé, sendo cada vez mais fiéis ao Senhor Jesus. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer. E é isso que especialmente ele vem fazendo, especialmente a partir do versículo 13 do capítulo 7, passagem que o presbítero Célio leu há pouco. Havendo já traçado o perfil do cidadão do reino, deixado perfeitamente clara qual é a função do cidadão do reino, e ressaltado a conduta correta do cidadão do reino, que excede em muito a atitude e a conduta dos escribas e fariseus hipócritas, o Senhor Jesus agora confronta os seus ouvintes. Ele quer uma resposta. Ele graciosamente não permite que os seus ouvintes apenas contemplem as suas palavras e digam que palavras bonitas, como ele tem autoridade, e então vão para suas casas e não respondam positivamente, de tal forma que as suas palavras de Jesus não venham a mudar profundamente aqueles que são expostos à sua pregação. E é por isso, meus irmãos, que Jesus aplica a sua pregação a partir do versículo 13, e faz isso, como temos visto, com contrastes, com ilustrações vivas, fáceis, características que fazem parte do dia a dia, da vida das pessoas. Ele compara a vida cristã a duas portas e dois caminhos, e ensina que ela o caminho que conduz à vida, ele é apertado, a porta é estreita, não é fácil não percorrê-la, não é fácil encontrar e percorrer e andar por ela, mas essa é a via, esse é o caminho que, por mais difícil que seja, conduz à vida. Depois Jesus usa outro contraste, outra ilustração, a ilustração de árvores, a ilustração de frutos. Ele quer deixar bem claro que a árvore má produz fruto mau e a árvore boa produz frutos bons. E que, na verdade, a árvore é conhecida pelos frutos. Pelos frutos é que nós conhecemos as árvores. E depois de advertir os seus ouvintes, como consideramos aqui na passagem anterior, do versículo 21 até o versículo 23, contra o perigo do auto-engano, apresentando critérios genuínos
e suficientes do cidadão, do verdadeiro cidadão do reino, daquele que já foi de fato objeto do lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, e que está no caminho seguro que conduz à vida, e que é árvore boa que produz frutos bons. O Senhor Jesus ainda não se dá por satisfeito. E ele faz uso ainda de uma última figura, de uma última ilustração, para suscitar dos seus ouvintes resposta positiva à sua pregação. E, de qualquer maneira, tentar impedir que aqueles que estavam sendo expostos à sua pregação e ao seu ensino ficassem apenas ouvindo e não colocassem em prática aquilo que Jesus vinha ensinando. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa passagem, esses versículos 24 até o versículo 27, onde nós encontramos uma parábola, uma comparação, onde Jesus explicitamente compara dois tipos de pessoas e utiliza a figura dos construtores, ou a figura da construção, para ilustrar dois tipos de ouvintes. Dois tipos. E é para isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Vamos considerar, portanto, essa advertência de Jesus, essa parábola de Jesus contra o auto-engano. Ele continua a desenvolver o mesmo tema que vinha desenvolvendo a partir do versículo 21, versículo 23. O que nós temos aqui não é essencialmente diferente do que nós encontramos naqueles versículos que nós consideramos no domingo passado, mas aprove ao Senhor Jesus incluir mais essa ilustração. E nós faremos bem se considerarmos também essa ilustração, porque com isso ele está exatamente nos admoestando e nos advertindo contra o enorme perigo do auto-engano, o enorme perigo de acharmos que basta ouvir, que é suficiente sermos expostos ao ensino, sem que pratiquemos aquilo que Jesus nos ensina. Então, eu quero considerar esses versículos, chamando a atenção dos irmãos, primeiro, para os construtores, que ele menciona aqui, depois para as casas, que ele menciona na sua parábola, depois para as intempéries ou os testes a que estas casas construídas pelos construtores são sujeitas, são submetidas, e depois, rapidamente, para os resultados dessas intempéries ou desses testes a que essas casas construídas pelos construtores são submetidas e vêm a experimentar. A parábola é muito clara, meu irmão, singela mesmo, a parábola é muito simples. E ela começa fazendo um contraste entre dois construtores. Jesus diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras está se referindo, em primeiro lugar, ao seu sermão, ao Sermão do Monte, em geral, e, mais amplamente, ao seu ensino, de um modo geral. E ele diz que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui ele, portanto, menciona dois tipos de construtores, um no versículo 24 e o outro no versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Portanto, Jesus faz referência a dois homens, a dois pais de família, vamos dizer, a dois construtores, a duas pessoas que têm que construir uma casa para ser refúgio contra as intempéries e para abrigar a si e abrigar a sua família. É natural. E utiliza essa figura para descrever a vida cristã. E ele diz que um desses homens é prudente, no grego frônimos, ou seja, é uma pessoa sábia, uma pessoa precavida, uma pessoa que
é previdente, uma pessoa que pensa no que faz, nas consequências, que reflete. Uma pessoa que não sai correndo e simplesmente constrói qualquer coisa em qualquer lugar, não. Ele sabe muito bem o que vai acontecer, ele sabe que nem sempre será verão, nem sempre o clima vai estar bom, e então ele constrói a casa de uma determinada maneira. Se os irmãos forem consultar o Novo Testamento, verão que a palavra aqui utilizada como e traduzida como prudente, uma pessoa precavida, uma pessoa previdente, uma pessoa que pensa, uma pessoa que reflete, é chamada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, de pessoas criteriosas. Falo como a criteriosos. Paulo está ali tratando da questão da idolatria, dizendo que não tem cabimento que alguém que participa da comunhão de Cristo seja participante da mesa de ídolos. Sejamos criteriosos, sejamos reflexivos, pensemos ajuizadamente, raciocinemos espiritualmente à luz da palavra de Deus, sejamos previdentes, sejamos precavidos. As duas palavras aqui utilizadas também são utilizadas em outra parábola de Jesus, muito conhecida nossa, a parábola das 10 virgens. Nós sabemos que 5 eram sábias, e 5 delas, outras, eram nécias, eram tolas. Por que que 5 eram sábias? Porque ao invés de levarem apenas a lâmpada com óleo, não sabendo quanto tempo o noivo demoraria a chegar, elas levaram óleo sobressalente, elas levaram lá uma certa quantidade de óleo para quando acabasse aquele óleo, então, elas suprirem mais, abastecerem a lâmpada e não serem tomadas de surpresa quando o noivo chegasse. E nós que conhecemos a parábola sabemos que de fato foi isso que fez com que elas pudessem ser recebidas pelo noivo, porque as outras, as insensatas, as nécias, as imprudentes, não tinham sido precavidas, não tinham levado o azeite, e depois foram comprar o azeite, o noivo chegou, e depois era tarde demais, elas não puderam ser recebidas pelo noivo. A referência aqui, meus irmãos, é claramente a crentes genuínos, a crentes verdadeiros, aqueles que não apenas são expostos e ouvem a pregação de Cristo, mas aqueles que praticam a palavra de Deus. Já o outro homem é descrito por Jesus como imprudente, isto é, como nécio, palavra que na Bíblia também é traduzida como tolo, como louco, ou dá a ideia de uma pessoa imprevidente, uma pessoa que não pensa nas consequências dos seus atos, uma pessoa que não reflete, uma pessoa que não para um minuto para pensar que as condições de temperatura podem mudar. E a casa que ele está construindo poderá ter que enfrentar enchentes, poderá ter que enfrentar chuva, poderá ter que enfrentar ventos, e que se ele não a construir de maneira adequada e correta, ela pode cair. Mas ele não pensa nada disso, porque ele é tolo, ele é insensato, ele é nécio, ele não é prudente, ele não é previdente, ele não é sábio, ele não reflete, ele não analisa, ele não investiga as coisas, ele não pensa nas coisas. Simplesmente toca a vida e vai fazendo sem a necessária prudência. E não apenas essa ilustração de Jesus, mas na realidade, todas as ilustrações que Jesus vai utilizando, ele sempre chama atenção e focaliza que, em geral, existem apenas 2 tipos de pessoas. Existem 2 tipos de árvores, existem 2 tipos de porta, existem 2 tipos de caminho, existem 2 tipos de construtores, 2 tipos de casa, 2 tipos de construção. Aqueles que constroem em Cristo e aqueles que constroem fora de Cristo. Todo aquele que constrói fora de Cristo, que edifica fora de Cristo, na realidade está aqui descrito por aqueles que são chamados aqui de imprudentes, de tolos, e que no contexto se refere a crentes nominais,
a falsos crentes, a crentes que tiveram convertidos apenas o seu ouvidos, mas não tiveram convertidas as suas mãos, não tiveram convertida a sua vida, a sua língua, não tiveram o seu pensamento. Em suma, há pessoas que apenas ouvem, mas não praticam a vontade de Deus. Mas o texto não fala apenas de dois construtores, ele contrasta também as duas edificações, as duas casas que eles construíram e que, obviamente, no texto, significam ou simbolizam, apontam para a nossa vida, para o que seria a nossa jornada aqui nessa vida. Podemos dizer que cada pensamento, cada ação, cada atitude, cada ato, cada projeto são tijolos com os quais nós vamos construindo a nossa existência e vamos construindo a nossa vida. E poderemos estar construindo de forma sólida para o futuro, ou poderemos estar construindo uma vida que não resistirá às intempéries, muito menos resistirá à grande intempérie naquele grande dia do juízo, quando o Senhor Jesus retornar em glória. E, meus irmãos, com relação a essas casas, nós podemos notar semelhanças e diferenças. Ao que tudo indica, na figura que Jesus usou, na parábola que ele utilizou, na comparação que ele fez uso, as duas casas foram construídas no mesmo lugar, quer dizer, não em cima da outra, mas na mesma região, na mesma vizinhança. Não está em jogo, nem em questão aqui, aonde eles construíram, no que diz respeito a essa região. Ao que tudo indica, os dois homens, tanto o sábio, o prudente, como o tolo, como o nécio, ambos construíram uma casa ali, mais ou menos na mesma região. Ou seja, mais ou menos às margens de um rio. E nenhum problema em construir uma casa às margens de um rio, ou perto de um rio, ou próximo a um rio. E também nada indica no texto que essas casas tivessem aparência diferente. Aparentemente eram casas semelhantes. Pela narrativa, a ideia parece transparecer de que se alguém olhasse uma casa, a casa construída pelo sábio e a casa construída pelo nécio, não saltaria aos olhos nenhuma diferença gritante. Provavelmente as duas estavam lá direitinhas, bonitinhas e tudo, com pedra, como era muito comum construir na época e tudo. E então lá estavam as duas casas que aparentemente não representavam maiores diferenças. Muito provavelmente os mesmos materiais foram utilizados. Eu não vou dizer que a mesma planta baixa foi usada, mas eram casas ali semelhantes e parecidas como eram as casas construídas naquela época, naquela região. Mas, meus irmãos, havia uma diferença fundamental, não perceptível à primeira vista. E a diferença que Jesus se refere encontrava-se no alicerce. A casa construída pelo sábio tinha sido construída sobre a rocha, enquanto que a casa construída pelo construtor imprudente, imprevidente, tolo, insensato, nécio, havia sido construída, vejam só, diretamente sobre a areia. À primeira vista, pode parecer que um pegou um lugar ali onde tinha areia e construiu sobre a areia, e o outro pegou um lugar onde estava a rocha lá em cima e construiu sobre a rocha. Não foi bem assim. Se os irmãos quiserem saber o que aconteceu mesmo, precisam ler a passagem paralela que se encontra no capítulo 6 do livro de Lucas, no versículo de número 48. Nessa passagem paralela, Jesus deixa claro que não havia rocha aparente, não. O homem que construiu sobre a rocha, construiu porque ele se deu o trabalho de escavar uma vala profunda, até encontrar solo firme, rocha firme, para ali então estabelecer e lançar os alicerces para depois edificar a sua casa. Todo aquele que vem a mim, versículo 47, e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída e alicerçada sobre a rocha. Essa era a grande diferença. Um não se deu o trabalho de construir, era descuidado, de cavar, era descuidado, era negligente, ele queria a casa pronta de qualquer jeito. E ele então superficialmente pegou a terra ali do jeito que estava, quem sabe cavou só um buraquinho lá em cima da areia, e então fez lá a sua argamassa, e fez as fundações ali, a sua construção sobre a areia, enquanto que o outro viu que não, assim eu não posso fazer, esse rio pode encher. Em determinada época do ano vem a chuva, e depois o rio sobe, uma hora ele vai passar do leito normal, pode correr o risco de chegar aqui na minha casa, e se a casa não estiver bem estabelecida, ela vai cair. E então ele cavou, se deu o trabalho, e cavou, não sei se ele usou lá um bate-estaca, alguma coisa lá para fazer a construção lá embaixo e tudo, mas cavou até encontrar um solo firme, rocha firme, uma vala profunda, diz o texto, e aí então ele construiu ali o alicerce primeiro, escondido, que aparentemente nem estava à vista, mas na realidade faria toda a diferença no momento em que a casa fosse batida pelas águas e pudesse então permanecer firme. Normalmente, quando nós lemos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento sobre essa fundação, essa rocha, nós sabemos que ela sempre aponta para Cristo. Cristo é a rocha sobre a qual tanto a igreja como a nossa vida precisam ser alicerçadas. Em Isaías, no capítulo 28, no versículo 16, nós lemos: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3 da sua primeira carta, no versículo, a partir do verso 10, mas especialmente no versículo 11, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E esse é o fundamento da igreja, e esse é o fundamento da vida cristã. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus tem em mente um aspecto específico desse fundamento, ou seja, o seu ensino. Na verdade, mais especificamente ainda, o alicerce a que Jesus claramente se refere aqui é a obediência ao seu ensino. É não apenas ouvir, mas colocar em prática e seriamente obedecer ao seu ensino e à sua vontade. Ele não nos deixa no escuro com relação à interpretação da parábola, porque nos versículos 24 e 25 ele deixa claro o que é que ele quer ilustrar. Quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas no versículo 26 ele diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, meus irmãos, a rocha aqui é Cristo, ou mais particularmente, o ensino de Cristo, mais particularmente, especificamente ainda, a obediência ao ensino de Cristo. Porque os dois homens ouvem a palavra. A grande diferença entre o prudente e o insensato é que o insensato ouve, mas não pratica a palavra de Deus. Não obedece o ensino de Cristo. Não se empenha em cavar fundo. Não se preocupa
em alicerçar a sua vida sobre a rocha. Não é previdente o suficiente para se dar ao trabalho de cavar, até encontrar a rocha sólida e então alicerçar a sua vida, a sua fé, a sua esperança, a sua casa sobre a rocha firme que é Cristo, particularmente a obediência ao seu ensino. E, meus irmãos, como Jesus ressalta a necessidade imperiosa de nós obedecermos a sua palavra, de nós obedecermos a sua vontade. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus diz assim: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O contexto é simples. O Senhor Jesus estava ali ensinando e tudo, e então aconteceu que, ao dizer umas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus disse: nada, bem-aventurados são aqueles que ouvem e bem-aventurados aqueles que guardam a minha palavra, muito mais do que aquela que me concebeu e do que aquela que me deu a luz e que me amamentou. Muito mais bem-aventurados são aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus do que aquela que concebeu e que amamentou a Cristo. E no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 17, Jesus diz algo semelhante quando diz: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E, portanto, meus irmãos, Jesus está nos ensinando aqui que sábio é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha sólida, não apenas de ouvir o ensino de Cristo, ou de ser exposto à pregação do Evangelho, mas a rocha sólida da determinação, da obediência à vontade revelada do Senhor. Mas, meus irmãos, a parábola de Jesus continua, e além de chamar a atenção para os construtores e as casas, o Senhor Jesus, então, chama a atenção para as intempéries, ou seja, para os testes a que aquelas duas construções seriam igualmente submetidas. Nenhuma delas estaria isenta de sofrer as intempéries da vida, não. Todas as duas enfrentariam as mesmas dificuldades, as mesmas intempéries, os mesmos testes, as mesmas ameaças. Jesus repete literalmente o que ele diz com relação às duas casas. Com relação à primeira, a casa edificada sobre a rocha, no versículo 25, Jesus diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas no versículo 27 ele diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As duas casas enfrentaram as mesmas intempéries. Houve chuva forte, torrencial, o leito do rio subiu. Nós já temos experiência histórica do que é um tsunami, ou de que é um rio quando sobe e transborda e as águas vão levando tudo, arrastando tudo e destruindo tudo que se encontra pela frente, e especialmente quando associada à tempestade, a ventos fortes, com muitos quilômetros por hora, que tendem, se a casa não estiver muito bem solidamente construída, a derrubar e a lançar por terra e jogar para o alto, como se fossem muitas vezes casas feitas de papelão, como às vezes a gente tem visto na televisão ocorrer em outros lugares. Aqui, graças a Deus, a gente não tem esse tipo de intempéries
físicas, embora tenhamos muitas intempéries de natureza espiritual. Mas o fato, meus irmãos, de que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que as duas casas passaram pelas mesmas adversidades da vida, pelas mesmas intempéries, pelos mesmos problemas. Ambas enfrentaram chuva forte, ambas enfrentaram inundação, alagamento, enchentes, ambas enfrentaram ventos impetuosos que bateram fortemente sobre as duas casas. Nenhuma das duas foi poupada, não. E nós sabemos que essas casas ilustram a vida cristã. E as adversidades, e essas intempéries ilustram as adversidades da vida e, finalmente, ilustram a grande adversidade a que todos nós seremos submetidos, o juízo vindouro. Naquele dia, sempre apontado no contexto da aplicação dessas ilustrações que Jesus vem utilizando no final do Sermão do Monte. A vida do crente, assim como a vida do ímpio, do iníquo, a vida do prudente e a vida do imprudente, são batidas pelas mesmas intempéries, ou intempéries semelhantes. Não são só os imprudentes que experimentam as intempéries da vida, as provações, as tentações, as aflições, as enfermidades, as perdas e tantas coisas que se abatem sobre a nossa vida. Um determinado período da vida, quando nós estamos edificando, parece que é verão e que tudo vai bem conosco. E aí nós pensamos que simplesmente construirmos uma vida comparada a uma casa e com alicercezinho fraco colocada sobre a rocha, vai tudo bem. E parece que vai por um certo tempo, enquanto não vem as intempéries, enquanto não cai a chuva, enquanto o rio não enche e os ventos não batem com força. Mas, meus irmãos, a estabilidade da casa, ela é medida quando vem as intempéries. E a estabilidade da vida também é aquilatada e avaliada quando vem essas adversidades da vida, as provações, as dificuldades, as enfermidades, as perdas, as doenças, a idade. Quando essas coisas vêm, é que então a estabilidade da casa da nossa vida é testada, é colocada à prova, é submetida à avaliação para ver se ela permanece firme, em pé, ou se ela cai e é grande a sua ruína. E, finalmente, meus irmãos, chamo a atenção dos irmãos para o resultado dessas intempéries que sobrevieram sobre aquelas casas. E o resultado é muito simples, a consequência é muito simples, simplesmente descrita pelo Senhor Jesus aqui. A casa que havia sido edificada pelo construtor prudente, que se deu o trabalho de, no verão, cavar e utilizar os meios que tinha ali, para poder chegar na rocha e fazer um alicerce, e construir ali um alicerce sólido, um alicerce firme, para depois, então, ir sentando os tijolos, as pedras e edificando a sua casa. Essa, quando vieram as chuvas, e quando subiram os rios e transbordaram, e quando bateram os ventos sobre a casa, ela permaneceu firme. A enchente passou, a chuva parou de cair, o vento parou de soprar, e lá estava a casa, inteira, íntegra. Pode ser que uma telha ou outra ali tivesse caído, né? Um buraquinho na parede, qualquer coisa assim, ninguém passa imune às intempéries dessa vida, não. Mas a casa estava lá. E ela estava lá, essa é a lição do texto, por uma razão muito simples. Ela havia sido construída sobre a rocha. Ela não havia sido edificada sobre a areia movediça da vontade humana, ou das obras humanas apenas, ou apenas da negligência espiritual, ou de uma mera profissão de fé, ou do fervor,
ou de, pensando na passagem anterior, o contexto que nos conduz a essa ilustração, as obras extraordinárias de expulsão de demônio, de profecia, de milagres. Não, ela não havia sido construída sobre nada disso. Ela havia sido construída sobre a obediência à vontade de Deus. Ela havia sido construída sobre a prática da palavra de Cristo, sobre o alicerce sólido que representa, no texto, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não saem descuidados e simplesmente entrou por aqui, saiu por aqui, mas com sinceridade e diligência procuram colocar em prática na sua vida aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que Jesus nos orienta e nos ensina. Por outro lado, meus irmãos, a casa do construtor insensato, quando batida pelas águas e cheia pelo rio e sacudida pelo vento, diz o texto que ela caiu, não apenas sofreu algum dano aqui e ali, mas a sua estrutura desmoronou completamente e foi grande a sua destruição, completa a sua ruína, ela foi completamente destruída. Completamente destruída. Meus irmãos, é uma passagem preciosa, singela, simples, aonde o significado desponta com absoluta clareza para nós. O significado da parábola é perfeitamente claro. Uma vida cristã sólida e segura precisa ser edificada sobre a rocha firme, sólida, segura, da obediência à vontade de Deus, da obediência à palavra do Senhor. Lembrem do que Jesus vinha tratando nesse texto aqui. Lembrem do que ele tinha dito nos versículos 21 e 23, que ele passa a mostrar com essa parábola. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente de Jesus, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. De uma forma ou de outra, meus irmãos, todos nós somos construtores. Todos nós estamos edificando uma casa. Todos nós estamos edificando uma vida. Todos nós. Todos nós estamos construindo uma vida espiritual. Deus é quem opera em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade, mas todos nós estamos e devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E todos estão, de uma forma ou de outra, edificando e construindo uma vida. E Jesus chama a atenção para o fato que, em última instância, só tem dois tipos de casa. Ou a casa é construída sobre a rocha sólida da obediência à palavra de Deus, ou então ela fatalmente estará sendo construída sobre areia. Não interessa se for a areia da mera profissão de fé, do formalismo religioso, do fervor possivelmente indicado aqui pelas palavras Senhor, Senhor, ou das obras religiosas mencionadas aqui, por mais extraordinárias que sejam, essas coisas não são essenciais, elas não são fundamentais. O fundamental é o ouvir e o obedecer. O ouvir e, com a graça de Deus, colocar em prática aquilo que Jesus ensina. Externamente, as casas da nossa vida podem ser muito semelhantes. Uma para a outra pode não parecer grande diferença, porque na realidade a diferença fundamental, ela se encontra no alicerce. Ela se encontra naquilo que nós estamos, em que nós estamos de fato edificando. Se nós estamos edificando em qualquer outra coisa, é areia. Em vindo a tempestade, a casa não suportará.
em vindo as tribulações, ela não permanecerá de pé. E certamente, quando vier o juízo vindouro, ela grande será a sua destruição, completa será a sua ruína, a perdição, o ranger de dente, o fogo eterno, a condenação eterna, a distância eterna de qualquer favor e manifestação da graça e da misericórdia do Senhor. A real diferença, portanto, meus irmãos, está na obediência à vontade revelada de Deus. E para isso é necessário cavar profundamente. Nós temos que nos assegurar de que estamos construindo sobre o alicerce sólido da rocha, que é Cristo, através da obediência à vontade de Deus. Um comentarista desse texto diz que cavamos fundo quando nós calculamos o custo. Cavamos fundo para encontrar o alicerce quando jogamos fora a justiça própria. Cavamos fundo quando nós mortificamos a carne. Cavamos fundo quando nós agasalhamos no coração a palavra de Deus. Nós cavamos fundo quando nós constantemente, à luz da palavra de Deus, examinamos de fato o nosso coração para ver a sua condição, a sua situação e o seu estado. Tudo que Jesus exige de nós aqui, o ponto do seu sermão todo, podemos dizer, nessas palavras finais, a chave de tudo que ele quer dizer para nós é: não seja um ouvinte negligente, mas um operoso praticante da vontade do Senhor. Vamos ser sinceros e vamos ser honestos, irmãos. E claro que Jesus não quer dizer aqui, não está falando aqui de obediência perfeita à vontade de Deus. Nenhum de nós jamais poderá obedecer perfeitamente à vontade de Deus. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E Paulo lamentava e chorava mesmo, porque muitas vezes aquilo que ele queria fazer ele não fazia, e aquilo que não queria fazer ele fazia. Mas então, o que é que o Senhor Jesus requer de nós aqui? Não obediência completa, mas obediência sincera. Não obediência perfeita, porque isso é impossível para nós, senão não seria necessária a obra de Cristo na cruz. Ele veio para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele veio para alcançar uma justiça que nós não poderíamos alcançar, porque aquele que tropeça num só ponto da lei, quebrou a lei toda, é condenável diante de Deus, que é santo, justo, perfeito, e não tolera a iniquidade e o pecado. Nós não somos justificados por obras da lei, e nessa passagem, longe de ensinar qualquer coisa dessa natureza. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor. Mas Ele demanda de nós que nós andemos nas boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que nós andássemos nela. Não obediência perfeita, mas obediência sincera. Não como se nós, porque senão nós nos tornaríamos hipócritas, como hipócritas eram os fariseus, e Jesus está aqui exatamente ensinando a justiça que excede em muito a justiça dos fariseus hipócritas. Nem eu, nem os irmãos, jamais alcançaremos obediência perfeita. Não é esse o alicerce sólido. Na verdade, isso seria auto-engano, isso seria justiça própria, isso seria outra areia movediça, isso não sustentaria a casa. O que Jesus insiste, e na aplicação do seu sermão, ele requer de nós, é que da nossa parte haja obediência sincera, santa determinação de colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina. Luta mesmo para cavar fundo com a graça dele e alicerçar lá na rocha que é Cristo, em obediência à sua vontade, determinação de levar o nosso pensamento cativo e colocar em prática o que Jesus nos ensina na nossa vida. Isso é o que ele sinceramente requer e demanda de nós. E aqueles que estiverem construindo a sua casa, construindo a sua vida sobre essa rocha da obediência sincera à vontade revelada de Deus, poderão estar tranquilos, porque permanecerão seguros. Não significa que não sofrerão intempéries,
não significa que a chuva não vai bater, que o rio não enche, que o vento como diz o texto, com ímpeto sobre a casa. Todos nós, seja aqueles que estão edificando a casa sobre a areia ou sobre a rocha, hão de experimentar mais ou menos as adversidades e as intempéries desta vida. A grande diferença é que aqueles que ouvem e sinceramente se empenham em obedecer a palavra de Cristo, esses permanecerão firmes. A chuva virá, a enchente virá também, os ventos baterão com ímpeto contra a casa, mas ela permanecerá firme, porque foi edificada sobre a rocha. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos livre de simplesmente admirarmos os ensinos de Jesus e procurarmos entender o que Ele quer dizer. Quanto mais nós entendemos e menos nós praticamos, pior para nós. Mais sério é a nossa condição e o nosso estado. Nos dê, sim, a graça de cada domingo e cada dia em que lemos a palavra de Deus, sinceramente procurarmos cavar fundo, como mencionou aquele intérprete, agasalhando a palavra de Deus no coração, mortificando a nossa natureza corrompida e pecaminosa e procurando, com a graça de Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensina e que é fonte de vida e vida para o nosso coração e para a nossa alma.